Pessoal, dá uma olhada aí nas últimas comissões que eu recebi enquanto eu tô aqui na praia em Fernando de Noronha, isso tudo trabalhando pela internet. Em poucas horas eu fiz mais de R$ 1.000. Muita gente me pergunta como que eu faço isso. Se você quer saber mais, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. E agora eu vou aproveitar aqui a praia. Tem o patamar, né? Se o Flamengo não ganhar esse campeonato, seria a maior zebra que eu me lembre na história do campeonato por pontos corridos. Tem uma outra coisa, André, que tem acontecido, que são decisões e alternativas e soluções que estão extracampo, né? Logística, né? Porque, por exemplo, quem pensaria, né, em fazer com que os jogadores que estão na seleção viessem via Amsterdã? Porque Amsterdã tem um voo direto para Fortaleza, onde o Flamengo vai estar, eu acho que a partir de hoje ou de amanhã. Então, você vai ganhar aí 3 horas, né, que poderiam vir ao Rio para depois ir para Fortaleza, né? A questão da logística, em vez de voltar ao Rio, já fica lá. Tudo isso, né, é uma preocupação que existe dentro da comissão técnica para dar aos jogadores todas as possibilidades. E outra coisa, ninguém até agora escutou nenhum dirigente do Flamengo falar em termos que já acabou o campeonato. E isso era uma coisa muito recorrente quando existia. Você viveu isso em 2009, né? Eu vivi em outras situações que já começavam já com a história do oba-oba, né? Que isso é dentro do Flamengo uma coisa que é uma característica, né? Essa coisa está ficando por parte do torcedor. Não entrou, não somente dentro da comissão técnica, mas sobretudo por parte da diretoria também. Comissão técnica acho que não entra. Acho que não, tem cultura europeia zero. E não tem esse oba-oba que a gente tem aqui. Gosta de fazer a zoeira do outro, gosta de se gabar as coisas. Acho que tudo isso é muito mais parte da cultura brasileira do que europeia. E do Flamengo, né, Pet? Da euforia e depressão. Quando as coisas estão bem, é tudo exagerado. Quando estão mal também. É um time que... É uma torcida que nunca teve É meio 880, para mal ou para bem. Isso acontece realmente. E concordo contigo. Porque não é só que você vem 8 pontos de diferença na tabela. São 4 vitórias de diferença do Palmeiras. Bem lembrado. E isso é difícil de passar. São 2 rodadas de descarte. O campeonato do Flamengo já está na 27ª rodada. Ele pode descartar 2 rodadas. E tem um número de vitórias ainda para tirar. Quer dizer, são 3. Quer dizer que tem que fazer 3 pontos. 3 rodadas de descarte para o Flamengo. Exatamente. É 3 rodadas, mais de 3, porque empatando já 8 levanta pontos, Então, essa diferença é muito importante. Então, seria realmente difícil disso acontecer. Mas, como a bola é redonda, e pune aquele que não se dedica até a final, que não tem continuidade, o que pensa que já acabou. Então, temos ainda 13 rodadas. Difícil, mas tem que manter o foco, tem que manter a seriedade, tem que manter o trabalho, principalmente porque vem aqui outra decisão, outro campeonato, que para bem ou para mal vai ter influência, ou positiva ou negativa. No resultado da quarta-feira do dia 23, é importantíssimo, e um jogo importante para te dar chance de ser campeão das Américas, de voltar, levantar a taça depois de 28 anos, ou 38 anos? 38 anos. Eu espero o dia 23. Eu acho que o dia 23, depois do dia 23, dependendo das rodadas que vão acontecer. Então, o dia 23 é exatamente o ponto da balança disso. De balança. Mas vocês acham que uma eventual perda para o Grêmio pode fazer o Flamengo desandar no Campeonato Brasileiro? Eu não. Eu não acho. Mas nunca se sabe, porque um jogo faz diferença. Jogo importante, um fato faz diferença. Pode machucar alguém, não sei o que, faz diferença. Isso que eu ia falar agora, o momento. E que hora a comissão técnica pensou que iria perder os 2 laterais, né? Porque os 2 laterais, na verdade, foram que fizeram dar uma subida. De patamar. A gente não sabe, o Rafinha com problema da fratura. Rafinha operou hoje e ainda há muitas incertezas sobre o retorno dele. A gente convidou os médicos do Flamengo. Ele opera hoje, 8 da noite. No hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A gente convidou os médicos do Flamengo a falarem sobre a situação do Rafinha, do Felipe Luiz, que é outro cuja escalação contra o Grêmio também está ameaçada, do Arrascaeta, que dificilmente vai ter condição de jogo, não sou médico para cravar que ele não joga, só que o Flamengo optou por não se pronunciar sobre cada caso isoladamente e vai soltar boletins quando achar necessário, é a posição do clube. A questão, assim, peguei esse fim de semana, né?
O Palmeiras jogou sábado e o jogo foi muito ruim. Todo mundo falou que foi muito ruim o jogo do Palmeiras contra o Botafogo. Para pegar os times que estão perseguindo o líder. Aí no domingo, o comentário geral do empate Inter e Santos foi, o jogo foi muito ruim. Eu acho que o Santos largou, inclusive. O Casão teve a percepção na transmissão que o Santos, no segundo tempo, quando a gente imaginava que ele ia brigar pelo título, apertar o Inter mal, 4 jogos sem vitória, o Santos diminuiu o ritmo, meio que se contentando com um empate em Porto Alegre. Mas eu não quero julgar isoladamente. Ó. Eu vou pegar os 4 times que perseguem o líder hoje, assim, na tabela. Então o Palmeiras, o comentário geral foi que o jogo foi muito ruim, muito chato. O comentário de Inter e Santos, o jogo foi ruim, foi chato. O comentário de São Paulo e Corinthians, o jogo foi ruim, foi chato. Fiquei pensando, isso é o normal do que se pratica aqui. A média do Campeonato Brasileiro é de times que fazem força para jogar. A diferença é o Flamengo, o ponto fora da curva e o Grêmio nas Copas. A diferença do Flamengo é tão grande para os outros que sempre foi o comentário médio do nosso futebol. É um campeão que não encanta, são jogos difíceis de ver. A diferença desse ano é o Flamengo. Isso é campeão que não encanta. A gente tem ouvido há quantos anos que o campeão não encanta no Brasil? A diferença do futebol brasileiro esse ano é o Flamengo. Resto continua igual. Na penúltima rodada, quando o Flamengo faz 75% de posse de bola dentro do Maracanã, não é contra uma equipe, a Chapecoense ou o Avaí, que estão na zona do rebaixamento, é contra o Atlético. Essas coisas vão dando medida que o Flamengo está descolado da média do futebol brasileiro de uma maneira geral. Aí eu concordo contigo. A média é pobre. A diferença é o Flamengo. E assim, algo que surpreende, porque vieram os jogos da data FIFA e os secadores abriram os olhos. Agora o Flamengo vai ter dificuldade. Já não tem o Arrascaeta, já não tem o Felipe Luiz, ainda perde convocados, o Gabriel. Teve um pouco de dificuldade. E teve, só que foi o time que mais somou ponto. Mas aí aparece o Reinier. Foi o time que mais somou ponto. Não só o Reinier, apareceu o René, apareceu o Lucas, o goleiro, aparece as outras peças. É isso. Assim, projetavam, na data FIFA. Funcionou o Flamengo, né? Tanto que o Reinite falou que o Flamengo perdeu a oportunidade de matar o jogo e de garantir a classificação. Para que o Renato falar isso, olha o reconhecimento, como foi o primeiro tempo do Flamengo nesse jogo. Isso não é fácil, principalmente ver de boca do Renato. Eu queria fazer sobre a data FIFA uma crítica a gente, né? A gente? A gente, nós como imprensa. A gente repetiu várias vezes que o Palmeiras tinha mais elenco do que o Flamengo. Que o Flamengo tinha um time azeitado, mas que nas peças de reposição, o único time capaz de escalar 2 vezes 11 bons jogadores do mesmo nível, tinha sido o Palmeiras, tendo em vista o que aconteceu em 2018. Eu ainda acho. Eu ainda acho. Eu não acho. Podemos tentar escalar tanto eu não acho que o Flamengo recupera o Vitinho, o Reinier acontece para o futebol, como profissional e como titular do Flamengo. O Flamengo hoje bate a mão na mesa e segura o Vitinho, a gente vai falar disso, né? Da seleção sub-17. O Reinier. O Flamengo acha, dentro do seu grupo, opções para desmentir a gente. Ainda não, é a fase boa. Quando a fase boa, o time está com moral, está bem treinado, você vai aparecer jogadores que não são ruins, longe disso, são bons, mas não ainda do nível que os reservas do Palmeiras se apresentaram. Gente, mas... Esse jogador tem que acontecer. Não, mas peraí, não estou entendendo. Quem está jogando bola? O Flamengo ou o Palmeiras? Você não, porque os dois estão desfalcados. Então, cada um à sua medida. Mas quem que o Palmeiras está desfalcado? Só não jogou o Luiz Adriano. E o Palmeiras tem o Gustavo Gomes, sem o Everton e sem o Luiz Adriano. Tem lá suas baixas também. Mas data FIFA, o Everton... Eu acho que a única diferença entre os dois elencos, que o Flamengo tem jogadores decisivos. Quem é o artilheiro do Palmeiras no campeonato? Você não lembra? Na temporada é o Scarpa. E que nem é um jogador decisivo? Não tem... Você falou, que estava ali. 3 jogadores, Gabigol, o Bruno Henrique... E joga o melhor 3 futebol. dos 4 artilheiros são do Flamengo. Não, é o que eu tô falando, são jogadores e tem decisivos. Um técnico mais ofensivo. Você não tem jogadores. Então, gente, mas quando não tem o Gabigol, quando não tem o Arrascaeta, de uma vez, Felipe Luiz, quando não tem... o Flamengo se encontra dentro do próprio grupo. E a gente achava que quando essas peças fossem faltar no time titular de cada, que o Palmeiras iria sobressair, tendo em vista a temporada de... A gente não falou isso? Não é bem assim. Vou te desculpa, só para te dizer.
como vai se ser no campo não quer dizer que você tá... Tem jogos que você perde de pequeno. Quer dizer que o time de Bahia tem melhor time que o Flamengo e meter 3? Não é bem assim, esporadicamente de um jogo ou outro. A gente analisa o grupo que tem. No grupo que tem a reposição é do mesmo nível de que titular, mas essa diferença é menos no Palmeiras do que no Flamengo. Que pode entrar e jogar bem, que são bons jogadores, são, ninguém não nega isso. Mas se você escolhe um por outro para trocar, quem é melhor? Se jogar o William ou jogar o Scarpa, tem muita diferença? Se jogar o William ou o Dudu jogar o outro, tem muita diferença? Agora no Flamengo, se não jogar Bruno Henrique, o Gabigol não joga, quem é a outra posição? Ué, o Bruno Henrique Mas resolveu o Pet. Quando o Gabigol tem outro do centroavante, não é o mesmo nível. Pode render, como o Vitinho, que criticado um ano, apareceu no último jogo, no penúltimo jogo. Apareceu no penúltimo jogo. E antes de aparecer, e antes de fazer o gol da jogada, estava sendo vaiado, porque devolveu bola de peito. É poucas diferenças. Agora, o que muda muito é que o time está no astral alto. Tanto que ontem, ganha do Atlético Paranense. E poderia não ter ganho. Ganha com o presente dos gregos do Léo. Léo faz uma falha grotesca, um goleiro que não tem atuações, que entra no time porque o Santos foi para a seleção e não pode fazer aquilo que fez. E o Flamengo aproveitou a chance que não ganhou há 40 anos do Atlético, fora de casa. Lá, 40 anos, consegue ganhar. E não é que foi superior e arrebentou com o Atlético. O Atlético tem os números superiores que o Flamengo. Eu acho que o jogo... Foi um jogo igual, aproveitou a chance. A fase boa. Como que fez o segundo gol? Bruno Henrique bateu no pé 2 vezes para entrar. Pet, não tem clube em melhor fase nos últimos anos do que o Palmeiras. Campeão da Copa do Brasil e 2 vezes campeão brasileiro. Nós estamos falando a mesma coisa. Na dificuldade dos 2 elencos, tem um jogando bola. O outro sofrendo. Você usou uma palavra aqui antes, quando você começou, o azeitado. A diferença é só essa. Né? O time do Flamengo é um time que hoje está azeitado. Mais de R$1 milhão e mais de 10 países. Esses foram os meus números do ano passado, trabalhando online e viajando pelo mundo. E isso quase que de forma automática. Você quer aprender como que eu faço para vender produtos de outras pessoas e ganhar muito trabalhando de casa ou de qualquer lugar do mundo? Então clica no link na descrição desse vídeo.